Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está no ESG Podcast, um canal dedicado a democratizar as informações sobre esse importante setor, esse importante tema. Eu estou aqui ao lado do Luiz Fernando Penteado. Bacana, Valverde, mais um ótimo episódio aqui. Muito bom estar aqui do seu lado de novo. Muito ansioso aqui pela conversa de hoje. E você que está chegando agora no nosso programa, então se inscreva no canal, dê like se você gostar desse episódio. E nós temos vários episódios com grandes convidados também, que trazem projetos super interessantes sobre ESG, que vocês podem não só conhecer, como aplicar na própria empresa, se vocês trabalham com isso, ou experiências que possam somar a de vocês, caso vocês tenham a intenção de trabalhar nessa área. E hoje também 2 convidados especiais aqui na Valverde. Hoje um episódio muito especial e que vai trazer um tema muito importante. Geralmente, nessa temática ESG, há um mito de que só grandes empresas, corporações multinacionais têm compromissos e atuação, que é o principal nesse tema. Mas nós estamos aqui para subverter essa ordem e trazer aqui 2 convidados muito especiais da Circular Brain, o Marcos Oliveira e a Tereza Cita. Muito bem-vindas. Prazer. Obrigado pelo convite aí, Luiz, Valverde. É um prazer estar aqui, hein? Bacana. Ótimo, então é isso. A primeira vez que a gente está com uma startup aqui, né, Valverde? A gente vai explorar bastante esse lado de vocês. É uma empresa que já nasce, que a gente estava conversando aqui, já nasce ESG, várias empresas que vêm para cá, grandes multinacionais, que acabam tendo que se adaptar, e a adaptação é dolorosa, às vezes é demorada. Vocês não, já nascem com esse foco, com esse core, né? Mas primeiro, a gente quer que vocês se apresentem um pouquinho melhor, para depois a gente conhecer um pouquinho a empresa de vocês. Então, por favor, fale um pouco sobre a trajetória. Vamos começar pelas damas, né? Tereza, ótimo, é isso mesmo. Por favor. Obrigada, olá a todo mundo que está nos acompanhando. Eu sou a Tereza, hoje eu sou gerente de sustentabilidade na Circular Brain, mas eu tenho aí uma história de mais de 20 anos com sustentabilidade. Comecei como estagiária, né, quando tudo ainda era filantropia. Eu trabalhava dentro de uma agência de comunicação com projetos sociais para os seus clientes. E depois eu trabalhei na Claro, na Vivo, na Votorantim, sempre construindo as áreas de sustentabilidade dentro dessas empresas. Passei 7 anos fora do Brasil, com uma atuação na Colômbia também, um país, né, eu acho que tem um aprendizado muito grande com o Brasil, né, que é um grande case de sucesso quando a gente fala de ESG e sustentabilidade. E quando eu retornei para o Brasil, eu encontrei o Marcos, que foi meu colega da primeira MBA de sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas. Nós fizemos a primeira turma, né, Marcos, do MBA. Sim. Fomos cobaias da GV e a gente se reencontrou. O Marcos tinha essa oportunidade dentro da Circular Brain, e eu achei muito interessante justamente por conta dessa visão, né, de uma startup olhando para o ESG de uma maneira muito diferente e também, né, com uma vantagem competitiva muito grande, né, esse olhar de que o ESG faz a diferença e agrega esse valor, né, para os processos e também para os projetos. Então, eu estou na Circular Brain há 2 anos e muito feliz. E muito obrigada aí pelo convite, vai ser um bate-papo muito bacana. Depois nós vamos querer explorar muito como é que é uma gerência de ESG numa startup, viu, Tereza? É isso mesmo. Boa. A minha história com sustentabilidade, ela começa, acho que, cruzando os caminhos aí, como a Tereza falou, mas vem de um pouco antes, né? Eu não sou uma pessoa com uma formação especializada nesse assunto. Eu sou biomédico, né? E eu venho de uma história familiar, eu já contei em algumas outras ocasiões aí. Eu venho de uma história familiar onde boa parte da minha vida passa por empreendedorismo, né? Então eu não tenho uma carreira em grandes empresas multinacionais, nunca trabalhei numa grande corporação. Eu sou formado em biomedicina. Então, contando um pouco, eu venho lá da periferia da Zona Leste de São Paulo, nascido e criado ali na região de Itaquera. Meu pai dirigia caminhão, eu sou o terceiro filho de 4. E aí, mas meu pai muito empreendedor, então o caminhão era dele, e minha mãe que valorizava muito os estudos e a educação.
Então, meu pai viajava muito e a gente em casa, mas quando a minha irmã nasceu, que é a mais nova, em 84, meu pai desistiu de dirigir caminhão para poder dar mais suporte para a família, né? Porque na década de 80 viajar de caminhão era também um risco de vida que se corria, né? Existia muitos casos, não tinha telefone em casa, então tinha que dar recado na casa da vizinha, dizer que tá tudo bem. Então, meu pai abandonou, né, essa vida de dirigir caminhão e foi trabalhar com distribuição de material siderúrgico, compra e venda de tubo de aço carbono, né? E meu pai, com aquela veia empreendedora, tentou empreender algumas vezes. Meu pai acabou não sendo bem sucedido nos seus empreendimentos. Ele teve 2 que ele acabou separando do sócio. E no último, meu pai quebrou, faliu. E aí ele conseguiu, depois de um tempo, uma oportunidade de trabalho comprando e vendendo sucata de aço inoxidável. Então meu pai já há alguns anos, 25 anos mais ou menos, entrou no universo da sucata, comprar e vender sucata e no mundo da reciclagem, né? E aí eu acompanhando algumas daquelas coisas. Eu entrei na universidade, eu fiz faculdade de biomedicina, eu me formei em biomedicina. Pouco tempo depois eu entrei no mestrado em toxicologia e análises toxicológicas pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. E aí eu me formei no mestrado, mas um pouquinho antes de me formar, o meu irmão tinha ficado um tempo fora do Brasil e voltou e falou: eu quero empreender, quero ficar rico. E vamos empreender na área de sucata, porque meu pai estava trabalhando com sucata e conhecia alguns recicladores que eram bem-sucedidos. Vamos empreender. E abriu uma empresa chamada Reciclometais. A Reciclometais alugou um galpãozinho e tinha um pequeno caminhãozinho. E aí meu irmão logo percebeu que não ia ficar rico, tão fácil, e voltou para fotografia, que é o mundo do meu irmão. E aí às vezes eu pegava aquele caminhãozinho ali, enquanto eu ia terminar o mestrado, eu abandonei o emprego que eu tinha num hospital, na região de Interlagos. E aí eu trabalhava no hospital, deixei o trabalho para terminar o mestrado, porque eu ia também morar um tempo fora do país. E aí às vezes pegava aquele caminhãozinho e dava umas voltas na periferia aí de São Paulo, Zona Sul, Zona Oeste, todos os lugares, comprando uma sucatinha para levar lá onde meu pai trabalhava, para tentar fazer um dinheirinho ali enquanto eu tinha deixado meu trabalho. Terminei o mestrado, fui morar 3 anos fora. Morei na Irlanda, fui para estudar inglês. Depois de uns meses eu consegui uma vaga de pesquisador na universidade, Trinity College, que é a universidade lá na capital de Dublin, uma das 10 melhores universidades da Europa. Pouco tempo depois também eu consegui uma bolsa de estudos para fazer doutorado. Aí eu fiz 1 ano e pouco de doutorado e abandonei o doutorado para voltar para o Brasil, porque meu pai tinha conseguido um parceiro dele de negócios aí, de compra e venda, um empreendedor suíço, que tinha negócios na Bahia, casado com uma mulher baiana, e falou para meu pai: olha, Tarcísio, eu quero investir alguma coisinha aqui no Brasil nesse setor de reciclagem, porque ele não tinha coisas aqui, ele só comprava sucatas de empresas brasileiras para levar para fora. E aí meu pai decidiu aceitar essa oportunidade de tentar empreender de novo para gerar subsistência para a família, né? Eu tenho um irmão que trabalha até hoje com meu pai, e eu abandonei o doutorado em neurociência, que era a minha área de bioquímica, área de neurociência, abandonei o doutorado para ajudar a minha família nesse projeto. E aí isso foi no comecinho de 2009. Foi quando eu me deparei com o mercado de reciclagem. Só que quando eu cheguei, eu falei assim: não posso ser mais não quero ser uma empresa de sucata, eu quero ser uma empresa de prestação de serviços ambientais. Quero fazer um trabalho de certificação, de licenciamento. E aí isso foi comecinho em 2009, o mundo passava por uma crise imensa. No final de 2008, a gente começou olhando o mercado que meu pai atuava, aço inoxidável. Só que em seguida o estoque que tinha de aço inox na empresa não valia metade do que tinha sido pago. Porque o mercado colapsou de repente no final de 2008, mas coincidentemente, né, todo momento de crise econômica, o ouro começa a se valorizar. E hoje o que tem mais valor num resíduo eletroeletrônico
são os metais preciosos que estão nas placas, né? Nas placas de circuito impresso. Com isso, a gente começou a olhar mais atentamente o mercado de eletroeletrônicos e se focar, isso no início de 2009. E aí, para encurtar bastante e a gente poder falar de outros assuntos, eu trabalhei 10 anos com a minha família, a gente chegou a exportar 500 toneladas por ano de placas eletrônicas para extração de metais. Fez um trabalho, né, até hoje a empresa existe, eu não estou mais envolvido, mas a empresa coleta, processa e recicla eletroeletrônicos. Hoje são um parceiro da rede Circulare, né, que é desenvolvida pela Circular Brain. Mas aí a minha visão foi para onde a gente vai, para onde a gente evolui para crescer efetivamente esse mercado no Brasil. Isso aí já dando uma deixa para a gente falar depois da empresa. Mas a minha carreira de sustentabilidade veio aí. Eu tive que começar a aprender gestão e eu comecei pelo MBA da Fundação Getúlio Vargas em Gestão para Sustentabilidade, em 2010. Foi quando eu conheci a Tereza. E aí começou a minha carreira olhar mais para a temática de ESG, ou que era sustentabilidade, ESG. Hoje já volta um pouco mais para sustentabilidade, regeneração. E foi aí que a minha vida cruzou com essa temática. Ambas trajetórias muito ricas, né, para o nosso público. Sim. E já começo aqui, Luiz, a provocar aqui a Tereza, no sentido de que como é que alguém que tem uma trajetória passando, né, por grandes corporações, olha e acredita, né, na questão de que uma startup pode estruturar um departamento de ESG e implementá-lo. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso, e eu não sei se você quer complementar com mais alguma coisa, mas trouxesse para nós essa visão, né, de uma profissional que tem muitos aqui nos acompanhando, né, head de sustentabilidade, pessoas que estão buscando entrar no setor. Como é que um profissional que já passou por grandes empresas olha para uma startup sem se afastar da sua vocação e propósito? É uma ótima pergunta, Valverde, até perguntando basicamente o que você viu nessa startup que te chamou a atenção, que te impulsionou, né? Porque você trouxe a tua trajetória, você passou do terceiro setor para grandes corporações, né, Valverde? Isso. E aí viu uma startup, apostou e está há 2 anos ali. O que você viu? Quais foram os desafios? E que efetivamente você consegue fazer esse comparativo de uma gerente de uma grande corporação e agora de uma gerente de uma startup? Não, uma ótima pergunta mesmo. Eu acho que a gente faz uma boa dupla nesse sentido, né, Marcos? Porque ele, como um empreendedor que trabalhou nesse mercado e construiu uma startup para solucionar um problema ambiental que já vinha acontecendo e que ganhando muito, né, corpo. Mas no meu caso, o que eu mais vi de vantagem para mim, que me brilhou os olhos, foi justamente colocar esse propósito em prática. Né? As grandes empresas, elas te trazem uma experiência, uma bagagem muito grande, né? Principalmente porque você tem ali, você lida com mercados, né, estrangeiros, você lida com comunidades, você lida com fornecedores, com investidores, mas o seu propósito mesmo, ele fica muitas vezes escondido porque o propósito maior é o da empresa, né? É o negócio daquela empresa. Então foi isso que mais me brilhou para ir para uma startup, né, porque eu acredito muito no propósito da Circular Brain, né, no propósito dos meninos, né, dos fundadores, e também o que o time todo constrói no dia a dia para que esse propósito aconteça. E para mim a trajetória também é muito interessante, porque como eu trabalho aí há 20 anos com sustentabilidade, eu vi desde o começo como as empresas ganharam corpo, elas ganharam mercado, elas foram se estabelecendo, principalmente na questão do ESG, durante muitos anos. Eu comecei quando era filantropia, depois virou responsabilidade social corporativa, depois virou sustentabilidade, agora é ESG. Então eu acompanhei todo esse caminho e eu acredito que as startups de vanguarda que vão olhar para a sustentabilidade e que vão inovar dentro desses princípios têm muito a ganhar dentro desse mercado, porque ela se estrutura mais, ela constrói processos. Então, dentro da nossa área, né, da nossa gerência na Circular Brain, é justamente essa maior missão. Como que a gente consegue trazer essas experiências das grandes empresas para dentro de uma startup, principalmente porque os nossos clientes são grandes, pequenas e médias empresas. Então, essas grandes empresas também querem que a gente tenha governança, que a gente diminua os riscos regulatórios
riscos reputacionais. Então, tudo isso eu trago para dentro da Circular Brain para a gente incorporar dentro de cada uma das áreas, né? Não é a minha área que vai fazer acontecer, mas é o meu olhar que faz com que cada uma das áreas possa, né, ver a sustentabilidade como se fosse assim, obrigatória, mas dentro do seu subconsciente, né? Olhar os seus projetos e sempre pensar, eu gero impacto positivo? Eu minimizo os impactos ambientais? Né? Eu estou olhando para a governança, para o processo, eu tenho indicadores. Então, eu acho que é esse basicamente o que eu trago da grande para uma startup e que eu acredito que as startups têm muito a ganhar com esse processo. Não, fantástico. Acho que você trouxe pontos aí, sobretudo da relação da Circular Brain com os seus parceiros, e eu me orgulho muito de ter a Ambiente Valverde, que é minha empresa. Eu volto agora, depois de 25 anos na gestão pública, eu volto a empreender, e uma coisa que me fez muito brilhar os olhos foi entender um pouco dessa personalidade que a Circular Brain tem e a relação com os seus parceiros. E aí, Marcos, me faz aqui te perguntar, gostaríamos de buscar entender, vocês que têm no hall de clientes e parceiros grandes, corporações, o Whirlpool passou por aqui, a Priscila, até você que nos assiste aí, tem um episódio fantástico com a Priscila que você deve aí visitar no nosso canal. Como é que tem sido empreender, né? Você traz aqui uma trajetória empreendedora com a sua família, mas também harmonizar os compromissos ESG nessas relações, seja de prestação de serviço ou de aquisição de serviço? É uma boa reflexão que a gente tem que fazer. Primeiramente, assim, nós, como empresa, né, Circular Brain como uma empresa que hoje já não é tão pequena, hoje já emprega mais de 70 pessoas dentro do time, tem mais de 20 grandes clientes que atende, né? Qual que é o grande desafio, né? Uma startup, independente do setor, ela precisa nascer com um negócio que seja escalável, né? Essa é a tese, você usar tecnologia para replicar o seu modelo e que ele cresça de uma maneira escalável, de forma exponencial, né? Para que você consiga trazer um impacto mais amplo. Só que a Circular Brain faz isso olhando, obviamente, quais são os grandes desafios da humanidade, né? Então, o que hoje a gente olha no setor, né? Vamos imaginar que, além de pessoas que estão com uma carreira executiva, também a gente tenha possíveis empreendedores aí futuros na nossa audiência. Uhum. A gente olha sempre grandes desafios que precisam ser solucionados, né? Por que eu estou falando isso? Porque a Circular Brain, diferente de uma grande corporação que tem a sua atividade fim, não é o foco a sustentabilidade. Vamos imaginar que às vezes é uma empresa de mineração, às vezes é uma empresa de bens de consumo, e você tem inúmeros tipos de produtos. Ela tem o fim, a finalidade da sua atividade é essa, e a sustentabilidade muitas vezes é algo acessório que ela constrói junto do seu dia a dia para que ela tenha um impacto menor, porque o perfil do consumidor hoje no Brasil passa por uma transformação grande, né? De ninguém mais quer comprar produtos de uma empresa que seja irresponsável, seja ela no âmbito ambiental ou no âmbito social. Então, a Circular Brain nasce para ajudar a resolver os problemas das grandes empresas, né? Quando a gente fala de economia circular, que é a temática que a gente atua, a gente está falando de estratégias que minimizam o impacto ambiental gerado por produtos colocados no mercado, seja esse microfone, seja o tablet, seja o nosso celular, seja a nossa máquina de lavar. Como a gente consegue minimizar esse tipo de impacto? Através da utilização de inteligência, tecnologia e estratégia para que a gente possa transformar este desafio numa oportunidade futura, seja para dar uma diferença de vantagem competitiva para o nosso cliente. Então, tentando aterrissar um pouco a resposta no que você estava dizendo. Então, a Circular Brain é uma empresa que ela já nasce para resolver problemas de grandes empresas.
ou ajudar a nossa tecnologia, auxilia as grandes empresas a resolverem essas questões e a implementarem suas estratégias. Então, nós tivemos que passar por um processo, e aí eu falo assim, eu que não sou uma pessoa de carreira corporativa, tive que aprender ao longo do tempo, muito através de atender essas grandes corporações. Então, quando a Tereza vem para o nosso time, além da Tereza ter uma especialização, vamos dizer assim, na temática de ESG e sustentabilidade, a Tereza tinha essa experiência com as grandes empresas que eu não tenho, por exemplo. Então, quando a gente consegue construir uma relação com grandes clientes que são extremamente exigentes do ponto de vista de qual é a qualidade do serviço que você presta, como que você presta esse serviço, como que ele está atrelado às normas ambientais, às normas de saúde e segurança, às normas de governança. A Circular Brain precisou se desenvolver muito rapidamente para poder atender os requisitos dos seus próprios clientes. Então, este foi um processo que foi doloroso, mas que foi muito bom, porque hoje a empresa ela está numa estrutura de poder atender grandes companhias dentro dos requisitos que ela tem. E aí a gente transfere as exigências do que a gente recebe quando a gente é contratado. Então, hoje, os contratos que a gente atende são contratos que têm cláusulas pesadas de atendimento a todas essas questões, né? Como a gente comprova, como a gente é auditado. Então, assim, a nossa empresa foi auditada 3 vezes o ano passado por 2 Big Four, mais as auditorias técnicas, mais as verificações e auditorias documentais dos processos que a gente gerencia. Então, assim, são exigências que são além do que normalmente as empresas em estágio inicial teriam. Mas a gente precisou passar por esse amadurecimento para poder atender os clientes que a gente atende. Então, nesse processo, foi um processo doloroso, mas a gente se enxerga muito como empresa como um grande tradutor deste nível de exigência para um setor que tradicionalmente foi muito prostituído, pouco transparente, que é o setor da reciclagem em geral, né? Onde a gente fala desde o ferro velho das antigas, né? A gente tem aí histórico de reciclagem já desde o Império Romano, quando você pega temáticas aí, estudos arqueológicos. Então, quer dizer que a reciclagem não é um mundo novo, não é um negócio novo, é um negócio que já existe, mas que precisa passar por uma transformação que alinhe este mercado, que é fundamental para essa transição futura, com as exigências das grandes companhias. Então, a Circular Brain hoje, para contratar um reciclador, ela precisa treinar, capacitar, trazer informações, dar transparência a coisas que geralmente eram escondidas. Então, a gente pega os requisitos do que a gente foi contratado, traduz isso para o setor, tentando deixar a linguagem um pouco mais, vamos dizer, nivelada entre a grande multinacional e uma pequena empresa de reciclagem, e traduzir tudo isso para elevar essa cadeia de reciclagem, esse ecossistema, para a nova economia futura, mas atendendo toda a governança que é necessária para fazer isso. E qual tem sido a dimensão desse desafio? Está sendo fácil? Isso está sendo difícil? Como é que tem sido essa relação na prática? Para o pessoal entender um pouco do que a gente faz, né? Como eu contei, eu trabalhei muitos anos com a empresa da minha família, que é uma empresa que coleta, processa e recicla, destina resíduos de equipamentos eletroeletrônicos. Os equipamentos eletroeletrônicos são o tipo de resíduo que mais cresce no mundo, em termos de percentual, na gravimetria do lixo urbano, né? Então, cada vez mais a gente tem eletroeletrônico no nosso dia a dia, né? E o que a gente precisa? Então, a indústria, por uma movimentação regulatória, precisa implementar as iniciativas de logística reversa. Quer dizer, eu como consumidor, se eu tenho um eletroeletrônico, a indústria precisa me dar uma opção para eu devolver, para eu reciclar, e ela precisa comprovar que reciclou um percentual do que ela colocou no mercado para os órgãos públicos. Então ela vai dizer para o Ministério do Meio Ambiente, para os órgãos ambientais dos estados, qual foram as iniciativas, como ela coletou. Isso passa por educação ambiental, passa por uma disponibilidade de uma infraestrutura de coleta e descarte,
para os consumidores. Neste processo, a nossa infraestrutura ainda era muito pobre, né, em termos de como você consegue disponibilizar isso em nível nacional, né, para toda a população brasileira. Então, a legislação tem passos evolutivos, os percentuais começaram bem pequenos, hoje já são mais significativos do que a indústria precisa fazer. E a gente nasce a Circular Brain como um orquestrador desse ecossistema, como uma plataforma digital que pluga essas empresas de reciclagem. Porque o que eu comecei a entender? Existem empresas como existia a empresa que eu atuava, mas a logística é um custo muito alto no Brasil. Como que você transporta resíduos ao redor de um país que tem uma dimensão continental, mas que muitas vezes a capacidade de processamento não está distribuída da mesma maneira que está distribuída a população, que está distribuída os produtos, né, que eles estão distribuídos. Então eu falei, pô, a gente precisa criar uma rede de empresas de reciclagem. Vamos utilizar esses conceitos modernos, econômicos, de economia em rede, vamos desenvolver essas empresas de reciclagem, ajudá-las, dar ferramenta tecnológica para que eles possam gerir os seus negócios e a gente tenha informações de rastreabilidade do que está acontecendo no Brasil como um todo. Este processo não é simples, porque muitas vezes você acha um pequeno reciclador numa região do Brasil que ele tradicionalmente tem pouca, vamos dizer, alfabetização tecnológica, eu diria assim. Ele tem pouca habilidade tecnológica em geral. Muitas vezes gere o negócio de uma maneira intuitiva, num papel de pão, vamos dizer assim, ou, na melhor das hipóteses, com uma planilha de Excel, ele gerencia a entrada, fluxo, materiais. Como é que você pega uma empresa dessa e faz com que ele atenda todas as exigências técnicas de licenciamento e também implementa uma solução tecnológica? Você tem uma barreira cultural grande que você precisa ultrapassar. Então, o nosso trabalho em capacitar, treinar, digitalizar um ecossistema de reciclagem que não era totalmente digital é um desafio hercúleo, vamos dizer assim, porque ele é trabalhoso, é um desafio de mudança de mentalidade naquele empreendedor. Então, às vezes, tem alguns recicladores que a gente entende que tem uma mentalidade que pode mudar e outros que não. A gente tenta, implementa, às vezes não consegue, a gente descredencia e vai tocando a vida. Então, o desafio não é simples, porque a mudança da mentalidade é que é fundamental. E você não muda a mentalidade tão rápido, né? Porque senão a gente já teria um planeta muito mais sustentável se fosse simples, né? Mas não é. Então é bem trabalhoso mesmo. A gente passou por também mudar a nossa forma de atuar e tentar transformar a cadeia como um todo. É trabalhosa e ainda vai levar bastante tempo. Bacana, Marcos. Vou voltar até um pouquinho aqui no que a Tereza disse, que é relacionado a tudo que a Circular Brain acredito que trabalhe. Você trouxe sobre os impactos negativos e os impactos positivos, né? Uhum. Como vocês já nascem ESG, eu acredito que a empresa de vocês já foi constituída para trazer impactos positivos à sociedade. Só que vocês trazem impactos positivos diminuindo os impactos negativos dos clientes de vocês. Uhum. Basicamente, é isso que eu entendi. Quais seriam, então, os desafios? Porque eu sei que a Circular Brain também, o foco não foi só trabalhar com reciclagem, com o setor de logística reversa, é prestar soluções nessa parte de ESG para as empresas. Como que é chegar numa empresa vendendo esses serviços de diminuição dos impactos negativos, sendo que a empresa está sempre num foco de busca de lucro, nem todas as empresas estão tão conscientes da necessidade do ESG, ou estão conscientes desde que tem uma legislação determinando que ela compra daquela forma, ou que venha uma empresa maior, que seja fornecedor de uma empresa maior, estipulando e determinando que ela adote essas ações ESG. Qual que é o desafio de vocês quando vocês chegam numa empresa no primeiro momento? Ou se é que tem alguns desafios, algumas empresas vocês já chegam, buscam vocês? Como que seria o dia a dia da atuação de vocês, Tereza? Uhum. Trazendo um pouco o que você perguntou, Luiz, eu acredito que as empresas que entendem, acreditam no ESG são os potenciais clientes também para a Circular Brain. Porque eu acho que se essa empresa não acredita, ela vai fazer apenas por cumprimento legal,
né? E o cumprimento legal, como você comentou, a logística reversa, a gente tem esse serviço também, mas o que a gente quer, trazendo um pouco o que o Marcos falou, é justamente mudar a mentalidade para que a gente consiga realmente aumentar as taxas de reciclagem, né, minimizar esse impacto ambiental a partir, né, da nossa cadeia, a partir da reciclagem desse eletroeletrônico. A gente quer avançar e para o futuro, que é a circularidade, né, desses produtos, né? Então a gente quer ir para um passo a mais, justamente trazendo soluções e trazendo inovações para essas empresas e passar a olhar esse impacto de uma maneira positiva, realmente. Então, como dentro da minha cadeia, qual é o impacto positivo que eu tenho, além de minimizar o impacto ambiental? Então, a gente tem um impacto na capacitação desse reciclador, na estruturação dessa cadeia, na geração de renda, né, não só do reciclador, né, o grande, o pequeno e o médio, mas também do destinador que acessa todos esses materiais, mas também um ganho para a indústria que passa a olhar e a rastreabilidade de todo esse produto e como reinseri-lo dentro do processo produtivo, né? Então, já a gente tem dentro do ciclo, né, como hoje a gente está, inclusive, fazendo um projeto de avaliação de impacto para justamente identificar dentro da nossa cadeia quais foram esses impactos, né? Falar de impacto é necessário mensurar esse impacto, né? A gente teve até na COP um painel dedicado a isso, né? A mensuração, a transparência de dados, a rigores técnicos para a gente poder dizer qual foi o percentual de aumento de renda da nossa cadeia, né? Esses recicladores compraram maquinário, contrataram pessoas, tiveram um aumento da sua receita, acessaram novos mercados. Isso vai muito além da gente falar pura e simplesmente de uma reciclagem, né? Isso a gente fala de desenvolvimento local. Então, a gente tem esse olhar mais amplo, né, da nossa atividade, do nosso negócio, justamente para olhar também os impactos sociais, né, além do impacto ambiental que já é natural aí da nossa atividade, né? Se eu puder complementar essa pergunta, eu digo assim, o processo de venda não pode ser algo forçado, obviamente, se a empresa não tiver isso na sua prioridade, vai ser difícil implementar. Vender um requisito regulatório, que é um sistema de logística reversa, se a empresa não tem essa visão, ela vai entender se de repente o cliente vai dar algum tipo de segurança ou menor preço, com uma negociação menos, vamos dizer, sofisticada. Porém, quando a empresa tem mais uma visão estratégica a respeito de como ela trata a economia circular, ela já começa a olhar a logística reversa como uma oportunidade e não como um custo apenas, né? Então, como uma oportunidade, a Circular Brain, ela nasce também, né? O nosso foco nunca foi ser uma empresa de soluções para a logística reversa, mas sim de soluções digitais para a economia circular. E isso a gente está falando de processos que não vem só no momento de descartar o produto, mas vem na relação que você tem com o seu consumidor, na sua estratégia de cadeia de suprimentos, de quem você compra, como você compra, quais são as pegadas ali, sejam elas carbono, hídrica, elétrica, energética e tudo mais dentro do seu produto, na sua produção. Então, se a empresa tem uma visão mais estratégica a respeito da sustentabilidade, como o produto dela interage com a cadeia, para nós, isso já abre uma janela de oportunidades. E aí, como a gente pode ajudar a desenvolver? Então, assim, para uma boa parte dos nossos clientes, além da logística reversa, a gente oferece toda uma estrutura tecnológica onde a gente consegue vincular a loja desses produtos novos com a solução de logística reversa. Então, o consumidor que faz a devolução de um produto antigo, ele ganha um desconto para comprar um novo, eu tenho uma gestão de dados, eu sei que tipo de produto que retornou, se era da própria empresa, se é de um concorrente. E hoje a gente vem avançando o desenvolvimento da nossa tecnologia para rastrear o produto não só na hora que o consumidor quer descartar, mas desde que ele sai da fábrica. Então, desde que ele sai da fábrica, se eu tenho um mecanismo de rastreamento, eu consigo rastrear as interações desse produto com a assistência técnica, com troca de peças, com troca de propriedade. Quer dizer,
se você fizer uma pergunta aqui com a maioria dos consumidores, das pessoas que estão assistindo, quando você tem um produto antigo, principalmente produtos de grande porte, tipo linha branca, geladeira, máquina de lavar, fogão, muito dificilmente a pessoa descarta logo que ela vai trocar. Ela doa para alguém. Então aconteceu vários casos, né? Meu advogado ligou e falou assim: Marcos, como é que eu descarto a máquina de lavar? Eu mandei o link, descarta aqui, pede, ganha um ponto e tal. Aí depois de uns 2 meses eu perguntei: e aí, como é que foi a experiência de devolver? Não, o porteiro do meu prédio quis. Então assim, nós como sociedade brasileira, a gente também entende que a nossa relação com os produtos também exerce uma função social. Quando eu faço uma doação, então se eu rastreio o ciclo de vida como um todo do produto, eu consigo capturar essas informações, saber que produto que possibilita 2, 3, 4, 5 ciclos de vida antes de ser descartado, né? Ele vai escalando dentro das classes sociais, ele vem de cima e vai descendo ao longo do tempo. Então você começa a ter dados, começa a ter inteligência, começa a saber como o seu produto interage com os consumidores. Então é um pouco disso que a Circular Brain vem cada vez mais avançando estrategicamente. O Marcos, você mencionou alguns pontos sobre aspectos regulatórios e tal. Falou muito em economia circular. Eu queria muito que você falasse aqui para o nosso público como é que vocês tiveram essa visão de oportunidade a partir da política nacional de resíduos sólidos, porque o empreendedor olha muito a coisa da agilidade de como é que ele vai colocar uma empresa, como é que ele vai formar uma empresa, mas às vezes ele não se fundamenta e não recorre, por exemplo, às legislações, às políticas públicas como a base para o seu negócio. Então, como é que foi ter a visão de oportunidade da Circular Brain? E olhando agora para um outro tema que surge aqui no regulatório brasileiro, que é a legislação, a política nacional sobre minerais críticos, que coloca na pauta a mineração urbana, o que você diria para os empreendedores ou para os profissionais que querem atuar em ESG, o que as legislações e as políticas públicas oferecem? Bom, essa é uma ótima pergunta, porque eu comecei, né, voltando ali na primeira pergunta, contando um pouco da minha história, eu comecei nesse setor em 2009. Isso é antes da assinatura da política nacional, né? É 2010. De 2010. Tramitou por 20 anos, mas quando ela foi assinada, eu já estava um pouquinho antes. A política pública, ela é fundamental para trazer esse tipo de evolução, né? Mas ela não avança tão rapidamente como a gente gostaria, porque o processo de mudança leva tempo. Então, entre 2010 da assinatura até a Circular Brain nascer, vamos dizer, início de 2020, foram 10 anos de trabalho focado na preocupação do descarte adequado, que a própria política já traz. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela fala num âmbito mais global dos resíduos, mas impõe as responsabilidades. A indústria em fazer logística reversa, mas também o grande gerador de ter os seus próprios programas. Então, por 10 anos, basicamente, a empresa da minha família viveu de prestar serviço para as empresas que iriam fazer descarte. Um grande usuário, pensa assim, uma empresa de consultoria que precisa trocar 1000 computadores, um telemarketing, um banco que tem infraestrutura, tem que trocar. Essa já é uma responsabilidade da própria companhia, ela já entende que ela tem que fazer esse descarte de maneira correta, por inúmeros regulamentos, né, que os programas de gestão de resíduos sólidos que são implementados nas empresas precisam atender. A gente viveu muito tempo olhando principalmente o gerador corporativo do resíduo, né, quando a gente fala desse gerador. Mas nós, como empreendedores, a gente tem que estar sempre atento às movimentações futuras, né? Então, assim, é um exercício de futurologia, muitas vezes, o empreendedor. E identificar possíveis movimentos. A gente começou a olhar a logística reversa lá atrás, mas entre a assinatura do decreto e efetivamente ele ser regulamentado em 2020 para o setor de eletroeletrônicos, a gente precisou ir amadurecendo muitas coisas, né?
Mas a gente sabia que esse cenário iria acontecer porque o regulamento dava essa diretriz. Ele pode ter demorado um pouco mais ou um pouco menos, mas ele tinha essa diretriz. E a gente começa a olhar. Mas uma coisa que eu tenho, assim, uma visão muito particular, é que a temática do ESG, a temática da economia circular, ela não é um tema que ele é um tema ambiental do ponto de vista vamos imaginar assim, da ideologia. Ele é um tema estratégico, porque as indústrias entendem que se ela não for capaz de gerir a sua cadeia de suprimentos de maneira adequada, ela vai perder competitividade ao longo dos anos. Então, por que eu estou falando isso? Para tentar casar um pouco dessas duas dinâmicas que você me perguntou. Lá atrás, surgiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, passou por um processo longo de regulamentação e implementação, mas hoje é uma realidade. Porém, a gente tem, simultaneamente ao que acontece com os resíduos, existem muitas disputas geopolíticas. Então, como empreendedor, além de a gente estar olhando regionalmente a nossa obrigatoriedade, a gente tem que olhar o que está acontecendo no mundo também. E no mundo, o que a gente tem? Simultaneamente ao problema dos resíduos e ao problema do lixo eletrônico, você tem uma escassez de recursos que são estratégicos para que essa indústria consiga continuar se desenvolvendo, seja para a transição energética, porque se a gente muda toda a nossa matriz de uma matriz fóssil para uma matriz elétrica, por exemplo, com energia verde, o processo de transição energética demanda certos tipos de materiais. Então a gente está falando que cobalto e lítio são necessários para as baterias, a gente está falando de terras raras e outros minerais estratégicos que estão atrelados aos semicondutores, ao desenvolvimento da inteligência artificial. Então quando você olha esse cenário geopolítico, econômico, você entende que a sociedade vai ser dependente de recursos que não estão super disponíveis. Muitas vezes estão concentrados em determinadas localidades. E às vezes zonas de conflito, né? Então quando a gente fala de metais, de terras raras, de metais críticos estratégicos, alguns deles têm suas jazidas principalmente Ucrânia, né? Na Ucrânia, que é um local, de repente na República Democrática do Congo, ou na Venezuela, ou no Brasil, ou em inúmeros lugares. E tem um interesse global em cima de tudo isso. E como essas agendas casam? Casam que o quê? Tudo aquilo que foi desenvolvido nos últimos anos está ainda aí disponível. Mas ele precisa ser reciclado, porque se ele não for reciclado, como que a gente garante a demanda futura desses materiais? Então é aí que começa tudo aquilo que lá atrás era tentar empurrar uma agenda, porque a gente quer reduzir a poluição, quer diminuir a poluição ambiental, passa a ser estratégico para continuar a ser viável nesse processo de transição futura. Então, a Política Nacional de Minerais Críticos Estratégicos tem um capítulo especial aí, a gente entende que está sendo tratado sobre a mineração urbana, que é, além de eu ter que ter uma política a respeito do que eu faço com os minerais primários, como é que eu também garanto que esses minerais de origem secundária vão voltar para o início da cadeia? Então, isso é fundamental, não mais olhando só um aspecto de vamos preservar, mas neste novo mundo que preservar é padrão, a gente precisa preservar, porque a gente já ultrapassou a barreira do 1,5 graus, né? A gente não vai conseguir ficar parada nela, e isso já está posto que a gente precisa avançar nessa agenda e que ela vai ser realizada de qualquer maneira. Como a gente agora também usa outras questões, essas questões, para tratar essas temáticas estratégicas. Então, os países estão hoje, quando você vê uma disputa Estados Unidos e China, passa por questões de capacidade de produção de tecnologia e passa por capacidade de produção desses minerais estratégicos, as terras raras, quem detém a tecnologia para produção. E nós estamos sentados numa jazida de minerais urbanos
que a gente precisa dar viabilidade para poder também continuar sendo sustentável no longo prazo. Espero que eu tenha respondido a pergunta de uma maneira satisfatória ou se eu divaguei demais, mas acho que é isso. Importante reflexão, quando você traz esse olhar sobre que no atual momento nós superamos somente o interesse da preservação, que é necessário, que ele já tem que estar imbuído, realmente nos leva a ter um olhar de longo alcance. Luiz. Ótimo, não, a resposta foi bem completa, acho que dá para refletir bastante sobre isso. Eu queria voltar também um pouquinho na questão prática da tecnologia do serviço de vocês, porque assim, as startups normalmente elas surgem com um viés, um diferencial tecnológico, e acho que no caso de vocês foi também dessa forma, né? E eu entendo vocês desenvolvendo uma tecnologia adaptada a uma empresa como a Whirlpool, e agradeço de novo a Priscila por ter vindo aqui conversar com a gente. Priscila, muito obrigado, você apostou muito no nosso programa. Primeiro programa, não tinha nem começado, a Priscila apostou e veio e abriu oportunidade para outras empresas participarem. Uma Whirlpool que tem uma atuação no Brasil como um todo. Desenvolver uma tecnologia para resolver um problema, uma questão da empresa, é complexo, mas ela é pontual eventualmente. Então, a empresa vai ter um problema de preciso chegar e recuperar esses produtos, parte desses produtos que eu vendo no Brasil inteiro. Isso é uma tecnologia. Só que quando você vai adequar essa tecnologia à execução nesses diversos cenários brasileiros, de um país, uma dimensão continental como o Brasil, de várias culturas, claro, então quando você tem que resolver isso no Acre, é um desafio. Quando você tem que resolver isso em Natal, em Maceió, por exemplo, quando você tem que resolver isso no Rio Grande do Sul, então são diferenças que eventualmente vocês têm que fazer de adaptação, adequação dessa tecnologia àquelas várias realidades. Eu queria que vocês trouxessem um pouquinho de como foi a prática disso, como que vocês ainda têm alguns desafios que vocês estão tendo que lidar com essa adequação, trazer um pouquinho esse dia a dia da adequação da tecnologia de vocês à realidade num país como o Brasil. Contando um pouco, realmente o Brasil é um país que é muito desigual, né? Desigual não só no aspecto econômico, mas também no aspecto, vamos dizer, educacional, no aspecto de disponibilidade tecnológica, no aspecto de recursos. Porém, o modelo da Circular Brain, ele precisa funcionar para o Brasil inteiro, né? E aí, o que a gente começou a identificar ao longo do tempo? Que o processo de implantação da nossa plataforma numa empresa de reciclagem, ele poderia ser mais fluido ou menos fluido dependendo do tipo da mentalidade do empreendedor, de quem é o dono da empresa de reciclagem que está lá, o quanto ele tem esse driver de gestão. Só que aí o que a gente começou a entender? Que o que acontece muitas vezes? O empreendedor está lá do outro lado, o reciclador, por mais que ele queira, às vezes falta braço. Às vezes o cara que está lançando no sistema é ele que pega o carro e vai coletar na casa, o resíduo aí ele volta e ele tem um ajudante lá que ajuda ele. Então às vezes falta braço, falta estrutura. Então o que a gente começou a fazer para identificar? Do ponto de vista da logística, a gente conseguiu estruturar bem isso em âmbito nacional, integrando a nossa plataforma com serviços já existentes. Então o serviço que atende hoje o e-commerce. Então, quem aqui de nós não compra um produto online e em 2 dias ele está na porta da sua casa? Quer dizer, o e-commerce conseguiu avançar do ponto de vista da logística em todo o Brasil e funciona bem. Então, a gente integrou as nossas necessidades, a nosso ecossistema a esse serviço, compartilhando inteligência. Então, se o cara está levando um produto novo, ele pode trazer um produto antigo. Então, isso a gente conseguiu solucionar com uma certa tranquilidade. Tem muitos desafios ainda, mas ele foi resolvido. A questão da operação era um pouco mais complexa. E aí, o que a gente fez? Dentro das startups de tecnologia, a gente tem o que é conhecido como Customer Success, que são áreas específicas dentro das empresas de tecnologia que auxiliam o cliente a usar o recurso que foi contratado. Então, quer dizer assim, se eu contratei esse sistema, alguém vai me ajudar a implementar o sistema, porque senão posso desengajar, posso sair, né? Que a gente chama de churn, que é esse cara entra, mas logo depois ele sai. Então,
Só que no nosso caso, eu não estou vendendo para esse cara. Ele não é um customer, ele não é um cliente. Ele é um fornecedor, ele é um cara que eu preciso... Eu vendo, quem me paga hoje é a indústria, não é o reciclador. O reciclador é quem me fornece informações, dados e tudo mais. Então a gente criou uma área que a gente chama de Recycler Success, que é como eu ajudo esse reciclador a ser bem sucedido na implantação do meu sistema. Que é o Thomas é o responsável dessa área, acho que teve com o Valverde aí num evento recentemente. O Thomas é o responsável pela área que a gente chama de sucesso do reciclador. Então, respondendo sua pergunta, Luiz, é muitas vezes você usar uma estratégia de pegar na mão. Pegar na mão, ajudar, implementar, ir lá perto. Até com essa área a gente lançou um projeto também de uma liga que premia os melhores em termos de indicadores e também bonifica e premia. E esses prêmios às vezes são prêmios financeiros. Eu ajudo eles a tirar uma licença, a comprar um veículo. Dependendo se ele avança nessa pontuação, está atendendo os indicadores, está aumentando, está usando bem o sistema, eu dou um recurso para ele comprar um veículo, para ele contratar uma pessoa, para ele tirar uma licença. Então, assim, o nosso trabalho, ele é um trabalho estruturante. O que não é um trabalho além da tecnologia. Você disponibiliza a tecnologia, mas você educa esse cara a usar essa tecnologia. Porque no fim do dia eu vou vender essa capacidade dessa rede para o mercado. Então, esse trabalho é um trabalho fundamental de transformação cultural e de pegar na mão e ajudar até o momento que o ecossistema esteja sólido o suficiente. A gente participou como empresa de um processo de aceleração da Endeavor. A Endeavor é uma instituição aí muito grande, conhecida, que ajuda aí e dá mentorias. A gente fez uma mentoria, por exemplo, com o fundador da Mercado Livre. E aí ele contou um pouco pra gente que no começo era exatamente essa estratégia. O cara às vezes não sabia nem anunciar o produto. Pega alguém, vai lá, tira foto, ajuda o cara a disponibilizar. Então, no começo das plataformas digitais, você precisa usar muito dessa estratégia de pegar na mão e ajudar a construir essa demanda, oferta e demanda. Hoje a Circular Brain tem uma demanda imensa, a gente deve processar algo em torno de 80 mil toneladas de eletrônicos esse ano dentro da nossa cadeia, que vai ser transferida, vamos dizer, a titularidade para as indústrias em termos de reporte, de resultados. Mas lá atrás, a gente começou com 2 recicladores, treinando devagarzinho, sofrendo no dia a dia. Eu, o Marcelo, a gente ia pessoalmente lá ajudar a implementar o sistema dentro das empresas de reciclagem. Então, é muito dessa pegar na mão e ajudar a fazer. E só complementando o que o Marcos trouxe, a Circular Brain, todas as áreas trabalham para que o padrão ouro que a gente chama internamente, que é ter todas as informações na plataforma, as evidências, as fotos, a rastreabilidade dos processos, né, desde o descarte até a destinação aconteçam, as áreas trabalham para que esse reciclador tenha as melhores ferramentas para conseguir atuar e imputar essas informações na nossa plataforma. Então, como o Marcos comentou, tem o time do Recycle Service que vai até lá e que faz a homologação, que ensina, tem supervisores que vão, visitas nesses recicladores, tem o time que faz a parte de campanhas ambientais, que fecha termos com as prefeituras locais, para que esse reciclador tenha maior acesso a volume, para que ele veja o valor dessa plataforma, porque outros clientes também vão pedir para eles, né, todos esses dados, todas essas evidências. A gente tem um time de logística que também olha para todo esse raio para poder auxiliá-lo, para fazer uma coleta mais próxima da residência dele. Será que não é melhor ele fazer 2, 3 coletas no mesmo período, que ele diminui, né, a emissão de gases de efeito estufa, que ele gera renda para esse reciclador? Então, todos os times, né, Marcos, a gente trabalha para que o nosso reciclador possa, né, atuar dentro da nossa plataforma com 100% desse padrão ouro que a gente considera internamente, para que os clientes também, para que isso reflita nos clientes e também reflita aí quando a gente fala na Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Nossa, muito bom. Muito bom. Luiz,
caberá a você a fazer a derradeira pergunta, né? Tão bacana aqui, tão inspirador esse papo aqui, tão cheio de informação, né, de conteúdo. Ótimo, a gente está chegando no final aqui. Eu só vou aproveitar mais uma perguntinha aqui, Valverde, que não dá para perder essa oportunidade não, até porque vocês estavam lá agora, né? Esse programa ele vai ao ar, a COP já vai ter passado aí eventualmente 1 a 2 meses, mas vocês estiveram lá agora, né? Voltaram ontem, né? Do dia da gravação. Então eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês viram na COP, qual a perspectiva de vocês para a COP, os impactos no trabalho de vocês ou como geral aqui no Brasil e no mundo. Eu acho que a COP deste ano, ela teve um mote importante. Obviamente que a questão da descarbonização, ela é fundamental para a nossa sociedade, mas uma das ferramentas que ficou hiperestruturada como uma das principais soluções para a descarbonização é efetivamente a economia circular. Então, a economia circular é uma ferramenta muito forte para a descarbonização da economia. Inclusive, o tema do painel que eu participei lá na COP, juntamente com o secretário de Meio Ambiente do estado do Pará, foi exatamente economia circular e descarbonização, né? Então, como ferramenta para a descarbonização. Porque quando você fala de gestão de cadeia de suprimentos, de reinserção de matéria-prima secundária, de reuso, de design sustentável, de consumo colaborativo, você está reduzindo a pressão sobre os materiais e sobre a extração de produtos virgens. Porque a lógica da economia circular, ela não é simplesmente assim, eu vou economizar um recurso deixando de poluir o ambiente, mas poluir o ambiente é sim um impacto necessário que precisa ser feito, né? Então a gente tem que impedir que os produtos poluam o meio ambiente, mas o fato de você reinseri-los na cadeia faz com que você reduza a necessidade de extração de matérias-primas virgens, que também é poluente. Então, assim, o impacto da economia, dos recursos, ela não é só pela preservação do ambiente, por você não contaminar, mas também por reduzir a pressão da extração de matéria-prima virgem. Então são 2 benefícios diretos. E ainda tem geração de emprego e renda através das iniciativas de economia circular, que também serão fundamentais. Então, assim, eu entendo que para nós, que nosso dia a dia é criar soluções para a economia circular, a COP deixou muito clara que esta é uma estratégia fundamental para a descarbonização da economia no futuro. Então, a economia circular, ela exerce um papel estratégico para a nossa sociedade na questão das mudanças climáticas, né? E que não é tão diretamente, muitas vezes, relacionado, como você fala, por exemplo, de descarbonização, seja ele por troca de combustíveis fósseis, seja por preservação florestal, mas também a indústria e o consumo estão diretamente relacionados à descarbonização da economia. Né? É isso aí mesmo, Tereza? Eu não estou falando bobeira, não. Não, né? não. E também complementando a gente e trazendo para algo prático, né? Dentro da Circular Brain, a gente acaba de lançar um projeto que é uma calculadora de emissões evitadas, né, uma ferramenta pioneira dentro do setor da reciclagem de eletroeletrônicos. Então, a gente contratou a WeCarbon, né, que é uma consultoria referência de mercado, e durante quase 8 meses a gente analisou toda a nossa cadeia, junto com metodologias internacionais, para construir essa ferramenta que a gente consegue, dentro do nosso processo, saber qual a contribuição, né, da nossa plataforma e de toda a logística reversa e da reciclagem para as emissões evitadas de CO2. Muito dentro também desse olhar e desse entendimento de que a economia circular é uma aliada, né, no processo de descarbonização. Como para nós a economia circular, vamos dizer assim, nossa estratégia é gerir dados, informações, devolver isso para a indústria. Isso faz parte dessa estratégia. Quando a indústria usa a nossa plataforma, ela consegue ter dados fidedignos através de metodologias reconhecidas internacionalmente. A gente usa a Circular Footprint Formula e devolve informações que a indústria sabe, olha, pelo fato de eu ter reciclado tantas toneladas de eletroeletrônicos, isso gerou quantas toneladas de emissões evitadas
para nós, né? Então isso ajuda a demonstrar e gerar conhecimento a respeito da temática, que é fundamental para a gente continuar aí construindo essa sociedade mais moderna. E só corroborando, aqui no estado de São Paulo, eu pude participar de um estudo enquanto estava no governo do estado, trajetória da descarbonização, e o setor de resíduos aparece entre os 4 maiores emissores. Então é muito oportuno quando vocês trazem essa visão da economia circular, né, da importância da logística reversa nesse processo. Sem dúvida nenhuma, é um setor estratégico para a descarbonização. Luiz, agora sim, né? Agora sim. Agora é a última pergunta, que senão a gente fica aqui até amanhã, infelizmente não conseguimos. E então a gente queria ouvir a posição de vocês, a opinião de vocês, como que vocês veem o futuro do ESG, o futuro de vocês dentro do ESG, da Circular Brain no ESG. Podem trazer um pouquinho da experiência de vocês aí, perspectivas. Trazendo de uma forma mais assim, resumida, né? Que a gente já está o reloginho aqui já apitou. Tá apitando ali. Mas eu acredito que a gente vai evoluir do ESG muito para falar de circularidade e de regeneração. Né? O quanto hoje a gente fala de reciclagem de resíduos eletroeletrônicos, mas o quanto a gente vai fazer com que esses resíduos circulem efetivamente, né? E voltem para a produção desses equipamentos, que depois serão acessados de novo pelo consumidor, fazendo todo esse ciclo acontecer, né? E a partir disso, a gente pensar nessa descarbonização e também em reduzir o desmatamento e regenerar a nossa mata nativa, né? Então, eu acredito que isso vai ser o futuro quando eu conecto, né, o ESG à economia circular. E a minha visão, paralelamente a essa visão da Tereza, é de que a gente vai avançar ainda mais na adesão da tecnologia para possibilitar tudo isso que a Tereza acabou de dizer. Então, assim, a Circular Brain, ela vem investindo em frentes, por exemplo, como inteligência artificial, tokenização, blockchain, para que a gente possa rastrear ciclo de vida de produtos, para que a gente possa identificar o melhor momento para descartar ou reutilizar um produto através da tecnologia. Então, assim, a tecnologia tem que ser nossa aliada na evolução deste novo mercado, né? Dessa nova realidade social. Então, todos nós hoje já nos relacionamos com a inteligência artificial de uma maneira positiva, mas que ainda gera um impacto ambiental, porque o consumo de energia ainda é extremamente elevado, mas é exatamente essa tecnologia que vai possibilitar com que a gente crie melhorias também para a nossa sociedade. Então, eu falo que hoje, quando um produto sai da indústria, ele pode ser melhor desenvolvido, vamos dizer assim, do ponto de vista de design, né? Então ele pode ser desenhado para possibilitar o que a gente chama de design for recycling ou design for circularity, quer dizer, como que a gente pode melhorar um produto a partir da circularidade, como a gente pode melhorar o relacionamento do consumidor com o produto, novos modelos de negócio. Então a gente fala de produtos como serviço, ao invés de venda de commodities, vamos dizer assim. A gente está falando de consumo colaborativo. Então, para mim, a tecnologia é o grande viabilizador. E tem uma frase que não é minha, e eu acho que eu quero acabar com ela. Ela não é minha, mas ela é de uma das diretoras lá da Associação da Indústria Têxtil e Moda lá na Finlândia, que diz o seguinte, que não existe economia circular sem economia de dados. Então, esse é o papel da Circular Brain, é construir uma infraestrutura tecnológica que possibilite que este ecossistema de reciclagem, indústria, consumidor e governo se relacionem no âmbito digital e a gente crie dados para embasar as novas mudanças que estão ainda pela frente. Muito bem. Você teve acesso a um episódio muito especial. Hoje nós falamos de que é possível as startups, os micro, pequeno, média empresa também se apropriar e empreender com esses compromissos. Passamos aqui por uma história rica de profissionais dentro dessa trajetória. Falamos de tecnologia, mineração urbana, circularidade, COP, tendências. Né, Luiz? Estamos prontos para finalizar, né?
Ótimo, e agradecer de novo a participação de vocês, Gente, terem aceito o agradece. convite para compartilhar a experiência de vocês, o que vocês têm trazido aí para a sociedade como um todo, e aproveitar você que está aqui, então chegou até o final, né, para ouvir esse episódio até o final, que vocês também participem com a gente, sendo apoiando como patrocinadores, e ajudem a que a gente consiga ampliar ainda mais esse projeto, que tem como foco realmente levar a todos, né, democratizar o conhecimento ESG. Obrigada. Obrigado, Obrigado. gente. Obrigado. Foi um prazer. Até o próximo episódio.